Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast. É sempre bom ter você aí do outro lado. Nós temos aí na nossa grade vários programas já gravados. Temos aí mais de 600 inscritos no nosso canal. 180 vídeos para você ver, rever, compartilhar. Um vasto material aí de informações, orientações, né? Quinzenalmente nós estamos aqui nas terças-feiras falando sempre com um especialista da área. Hoje nós estamos conversando com o Dr. William Rose. Ele é advogado especialista em direito tributário. Isso mesmo, vamos falar de direito tributário. Você aí que tem um pouquinho de dívida, a sua empresa tem dívida, vamos tirar todas as dúvidas aqui neste momento. Tudo bem, Dr. William? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, Thiago. Sempre um prazer estar aqui conversando com você. Muito bem, é um prazer recebê-lo aqui nesse programa, né? Vamos falar a respeito de passivo tributário, né? E nós sabemos que tem muita empresa devendo para o governo federal, governo estadual, e não é fácil, né? Explica para nós o que é o passivo tributário, né? Bom, Thiago, realmente é muito difícil fazer a gestão, muitas vezes, desse passivo tributário, que é um conjunto de dívidas, seja elas devidas ou não, pelo contribuinte. Mas essas dívidas estão lançadas tanto pelo município quanto pelos estados ou até mesmo pela União. Então a empresa vai lá e tem débitos tributários em aberto, e esses débitos eles precisam ter um gerenciamento para que não cause maior problema às empresas. Uhum. Isso vem de anos, né? Por exemplo, uma dívida vai ficando maior e maior e chega um momento, opa, eu preciso resolver para deixar a minha empresa em ordem, né? Se essas dívidas não forem resolvidas, né, o governo ele tem mecanismos para que possa até bloquear as contas bancárias da empresa. E dependendo do débito fiscal, até responsabilizar os sócios criminalmente. Então, a gente precisa fazer todo esse tratamento para viabilizar a operação da empresa, para que ela possa honrar com seus pagamentos junto aos funcionários, fornecedores, e que essa dívida ela consiga ser controlada através de mecanismos disponibilizados pelo governo também. Uhum. E o que leva, né? O Brasil tem bastante dívidas, né? Na verdade, as empresas brasileiras têm bastante dívidas. E o que leva a empresa, né? Por que acontece isso, né? Na sua opinião? Eu diria assim que são três fatores. O sistema é altamente complexo. Digamos que o sistema no Brasil, ele é o mais complexo no mundo, o Puxa sistema vida. tributário. E a alta carga tributária. Se Uhum. você pegar uma gama de produtos, só a tributação sobre o produto é de 40%. Isso é uma carga tributária elevadíssima que as empresas precisam suportar. E o Brasil também, ele tem instabilidades econômicas de forma recorrente. Ele não é um país que sempre está estável. Uma hora ele está muito bem, outra hora ele não está tão bem assim. Certo. Tudo depende das políticas econômicas. E aí as empresas, às vezes, com falta de fluxo de caixa, priorizando o pagamento dos funcionários, priorizando o pagamento dos fornecedores, acaba deixando o tributo para um segundo momento. Só que aí de crise em crise, vai se acumulando, Sim. isso vai se tornando uma bola de neve, até que chega um momento que os parcelamentos fornecidos no âmbito do governo federal, estadual, municipal, não conseguem mais suprir a necessidade do contribuinte, porque o contribuinte ele sempre quer pagar o seu tributo, sempre quer honrar, Uhum. dormir com a sua cabeça tranquila, mas muitas vezes ele não consegue. Então, ele não sabe mais o que fazer, fica de mãos atadas, e aí entra toda essa questão da gestão do passivo, né? Para que a gente possa buscar remédios legais para que ele possa estar aí regularizando essas dívidas. Como é que a empresa pode mapear, identificar essas questões aí do passivo tributário? A que momento? Na hora que, do começo? A que momento, né, na sua Bom, acho opinião? que um bom momento é sempre fazer algo preventivo, Uhum. né? Então, ela precisa sempre ver o fluxo de caixa, né? Ver os seus resultados na parte financeira, cuidar muito bem do seu fluxo, porque o fluxo é o coração da empresa. A partir do momento que ela vê que ela vai ter dificuldades, ela precisa começar a optar por aquilo que ela quer pagar ou não.
Então, se você prevê um fluxo de caixa, você pode tomar medidas na qual você não chegue a acumular essa bola de neve, venha a sofrer execuções fiscais, venha ter penhoras em contas bancárias, o que é muito triste, porque muitas vezes penhora a conta bancária da empresa 2 dias antes do pagamento da folha. Então, acaba impactando diretamente no salário, né, dos colaboradores que ali estão, além de outras obrigações com fornecedores. Então, a prevenção de olhar para o seu financeiro, opa, não estou conseguindo, chamar um especialista para te auxiliar, seja ele o seu contador ou um advogado da sua confiança, para que ele possa mapear uma estratégia para que não chegue nesse momento drástico, que é a penhora em conta bancária, até mesmo uma responsabilização criminal pelo tributo devido. Muito bem. Especialista, conversar com especialista, né? Eu quero ler aqui agora o currículo do nosso entrevistado, Dr. William Rose, né? A gente sempre faz na metade, né? Para a gente já começar com uma pergunta desafiadora para o nosso entrevistado, sempre foi assim, né? O William Rose é bacharel em Direito pela Universidade da região de Joinville, a Univille, é especialista em Direito Tributário pela Damásio Educacional, é vice-presidente institucional da Associação de Joinville Região da Pequena, Micro e Média Empresa, a nossa AJORPM, aqui de Joinville, e também conselheiro do Tribunal Administrativo Tributário do Estado de Santa Catarina, TAT, Santa Catarina. Muito bem, trazemos sempre um especialista para tirar as dúvidas aqui neste nosso programa. Doutor, além do impacto, né, direto no caixa da empresa, né, quais os riscos da imagem, da credibilidade de uma má gestão do passivo tributário, né? O que isso pode trazer para a empresa, para a organização? Bom, geralmente o que o governo faz? Antes de executar, ele protesta essas dívidas. Protestando essas dívidas, barra muito o teu direito ao crédito junto aos teus fornecedores, acaba abalando a imagem, porque acabam criando uma insegurança mesmo. Teu fornecedor, poxa, eu vou vender a prazo a ele, será que ele vai conseguir honrar com os pagamentos? Olha o tamanho da dívida dele, não está sendo tratada. Será que ele está tomando alguma atitude para isso? O próximo pode ser eu, que ele pensa inadimplente. Sim. Então, ele precisa olhar para isso como algo que precisa ser, sim, tratado para que a imagem dele junto ao mercado continue muito boa e ele consiga crédito, sugestão e consiga, sim, o seu fluxo de caixa, né? Porque se ele ficar pagando toda hora à vista, muitas vezes ele acaba comprometendo e não conseguindo honrar com tudo aquilo que ele precisa, né? Vou fazer uma pergunta aqui, né? Talvez não caiba, mas recuperação judicial. A empresa deixou de pagar e tal, chegou no vermelho do vermelho e entrou em recuperação judicial. Isso tem a ver também com esse passivo? A recuperação judicial, ele é para outros débitos que não os débitos tributários. Ok. Tá? Então, a empresa, geralmente, ela entra em recuperação judicial que ela tem dívida com outros fornecedores, seja título bancário, seja dos fornecedores dela de material, de serviço e tudo mais. Com relação à tributação em si, ok, Entendi. Essa medida, até ela é utilizada, mas quando tem débitos com outros fornecedores também. Entendi. Só em si, porque não vai diretamente suspender, até porque essas dívidas elas não vão entrar no bojo da recuperação judicial, né? Tanto é que tem que apresentar para o governo, olha, estou entrando em recuperação judicial e aí tu apresenta nos processos fiscais. Mas esses processos, eles não entram no bojo, eles não entram no acompanhamento de uma recuperação judicial. Para isso, existem suas normativas próprias, tá? Para fornecedores, né, e empresas. Dívidas bancárias, enfim. Entendi. Agora ficou bem mais claro, né? Quem está nos assistindo também deve ter ficado um pouco mais claro também. Que alternativas, né, nós temos aí para renegociar, né, parcelar essas dívidas tributárias, né? Como é que funciona? Bom, a gente tem desde negociações junto ao governo de forma administrativa, bem como no âmbito judicial, penhora sobre faturamento
E também a gente olhar as questões de prescrição, de decadência. Por exemplo, aquele famoso, será que o débito caducou? Existem várias formas desse débito caducar, né? Que a gente sempre fala, ou é prescrição ou é decadência. Existem vários pontos ali a serem analisados, tanto dentro do processo, quanto antes da constituição da dívida. Certo. Então, assim, a gente faz todo esse tratamento, olha, isso aqui é devido, isso aqui não é devido, e a gente pode atuar dessa maneira. Uau, e ótimo. Aquilo que é devido, a gente consegue, através de um pedido de penhora sobre faturamento, que a empresa pague ali 1 a 5% do seu faturamento, aquela dívida que está em aberto. Então, teve um faturamento de 100 mil reais, vamos dizer que deu 1% a penhora sobre faturamento, ele vai pagar 1% por mês para cobrir essas dívidas. Claro, sempre tem que dar uma olhada nos juros para que amortize também os juros, porque senão essa dívida ela só se estende ao longo dos anos. Uma outra questão é que, por exemplo, junto ao governo federal, hoje a gente tem parcelamentos diferenciados através de transações simplificadas ou transações individuais, bem como os pedidos de revisão de capacidade de pagamento. Porque hoje o governo ele elenca a empresa capaz de pagar na A, B, C e D. Então, assim, o governo vai lá e fala assim, olha, ele é um bom pagador, então ele é A. Ele é um pagador, mas pode ser que ele não consiga honrar com todos os compromissos. B, ele está bem estável, provavelmente pode ser que ele não me pague. Aí é C, não vai me pagar. Então, tá ali no D. É um score. Exatamente, é um score. Okay. Então, tem essa questão A, B, C e D. Só que quanto pior, melhor. Porque se tu tiver ali no D, você consegue os maiores descontos e alongar mais a sua dívida. E se você está no A, você não consegue qualquer desconto, é só os parcelamentos ordinários. Então, muitos trabalhos a gente revisa essa capacidade de pagamento, que o governo coloca como presumida, porque ele olha só o faturamento e algumas dívidas não olha como um todo a empresa. A gente apresenta um laudo para que ele possa dizer, não, realmente, ele não é A, porque aqui ele não vai conseguir pagar. Ele é D. Porque se eu não der todos esses descontos, se eu não fizer todo esse alongamento da dívida, ele não vai honrar com os seus pagamentos, eu perco. Ele também vai ficar com uma dívida, vai prejudicar toda uma operação, não vai recolher os tributos, então o governo vai lá e revisa essa capacidade de pagamento para ele ter descontos. Ou também existem as transações individuais ou simplificadas, que passa muito para esse critério de A, B, C e D também, aonde a gente consegue fazer o parcelamento das dívidas que não sejam correspondentes ao INSS, mas dívidas federais, em até 120 vezes, e os pagamentos também de forma escalonada. Então eu começo pagando um pouco agora e vão aumentando as parcelas ao longo do tempo. Tudo isso é uma proposta feita junto à Procuradoria. Então, existem vários e vários mecanismos para a gente gerir e tratar esse passivo tributário. Muito bem. Procura sempre um especialista, né? É a melhor solução, é a melhor alternativa especialista. Estamos aqui conversando com o Dr. William Rose. Vou até colocar o portal, o site, né, do Rose e... Rose, Drau e Schultz, Advogados Associados. Isso, olha só. Nós vamos colocar ali, o Martinelli vai colocar para nós, tá ali na nossa telinha ali, né, entra lá, tem todos os contatos ali, né, quer conversar direto com o Dr. William Rose, essa é uma oportunidade. Então, doutor, como que um programa de compliance tributário bem estruturado pode evitar o acúmulo de passivos no futuro, né? Além do planejamento, né? O compliance ele passa pelo planejamento, né? A gente tem regime do lucro real, do lucro presumido, do Simples Nacional. Então, a gente primeiro precisa verificar aonde a empresa se enquadra. Depois de a gente ter verificado isso, tem toda a classificação fiscal dos produtos. Porque se a gente classifica de maneira errada algum produto, certo, a gente pode estar pagando a mais, ou até mesmo a menos. Só que isso cria um passivo oculto que depois pode ser notificado pela Receita Federal do Brasil. Então, tudo começa do planejamento, da classificação fiscal dos teus produtos, do teu serviço, para que possa otimizar de uma maneira segura toda a sua empresa. Depois de fazer tudo isso, a gente tem que olhar todas as obrigações acessórias que a empresa precisa entregar. A gente precisa saber se ela está sendo entregue para que, novamente, elimine essa questão do passivo oculto. Porque muitas dívidas são geradas não porque o empresário deixou de pagar ou qualquer coisa assim, mas por conta de um erro. A nossa legislação ela é altamente complexa. Existem várias legislações, é muita coisa que existe no Brasil para que até mesmo quem é especialista saiba tudo.
Então, a gente precisa acompanhar de perto todas essas obrigações acessórias da empresa, essas classificações fiscais, para que a empresa ela possa mesmo atuar e pagar um tributo justo, que é aquele tributo que diz a legislação daquele produto ou daquele serviço que ele presta. Nesse planejamento, nós temos aí a tecnologia, nós temos a análise de dados também, né? Então, está transformando isso, a gestão fiscal, né? Todo esse aparato aí de tecnologia, né? E como que a tecnologia pode ajudar, né? Pode contribuir no risco, né? De diminuir essas questões tributárias, Claro, doutor? né? Existe toda uma tecnologia, por exemplo, de fiscalização, né? Onde Certo. tem todo um aparato do Estado, mas a gente pode utilizar também a tecnologia a nosso favor, fazendo todo esse cruzamento de dados, aonde ela vai nos ajudar a identificar a melhor classificação fiscal para os produtos, aonde ela vai nos mostrar, olha, talvez essa alíquota aqui de 10 não seja 10, seja 8,8 ou até mesmo seja 12. Então, ela vai trazer isso, principalmente com a inteligência artificial, de uma maneira mais rápida e também vai servir ali como um mecanismo de pesquisa que vai te acelerar ali para as outras pesquisas também, né? Então, ela fazendo todo esse cruzamento de dados, tendo uma tecnologia bem embasada, né? A gente consegue otimizar ainda mais a operação dessas empresas. A gente está muito na teoria. Dê um caso prático, né, de uma empresa que teve aí, né, um passivo tributário grande e que saiu, como é que foi feito o trâmite, né? Dá um case aí, né? Não vamos falar no nome da empresa, mas vamos, né, citar aqui, né, no caso prático, né? A gente atua para algumas empresas muito tradicionais no Brasil e teve uma empresa onde ela tinha uma dívida fiscal de pouco mais de 25 milhões e a gente atuou fortemente junto à Procuradoria, enfim, aos órgãos competentes e a gente conseguiu uma redução de, se eu não me engano, 45% do valor total da dívida. Porque todo esse valor correspondia a multa, juros e encargos. Ok. E a Procuradoria viu o seguinte, olha, se realmente a gente manter todos esses juros, tudo isso que a gente colocou aqui, e manter em 60 vezes, a empresa ela não vai conseguir suportar o pagamento. Né? Uma empresa com mais de 250 funcionários, que gera emprego, renda para a economia local, e ela não vai conseguir continuar operando. Ótimo. Então, eles foram lá, concederam 100% da multa, juros e encargos, que correspondeu ali aos 45% da dívida, e escalonaram isso também para que ele pudesse pagar em 120 vezes. Então, foi um fluxo de caixa, um fôlego muito grande para que a empresa possa estar operando até hoje, né? Porque senão ela ia ficar numa situação muito delicada, onde a gente não sabe se ela iria continuar operando ou não. E aí seriam menos de 200 empregos, claro, né, para a região. Então, é algo que iria impactar todo um ecossistema, né? Dos 25 ficou em 14 milhões, né? E depois mais 120 vezes aí para poder alongar, amortizar toda essa dívida aí. Pô, ficou bem tranquilo. Poxa. Não ficou uma dívida tranquila, mas dentro do faturamento e do cenário da empresa... Manter os 200 trabalhando, a economia girando. E aí eles têm meta de faturamento, né? Markup, enfim, pegaram toda essa questão financeira também para poder gerir tudo isso e continuar de forma saudável no mercado. Agora, pegando né, nós falamos de grande empresa, né? Uma gigante, né? 25 milhões. Uma pequena, uma média empresa, né? Dependendo... Como é que ela pode fazer para não entrar num passivo tributário? Qual é a dica aí da pequena e microempresa? O primeiro passo é ela ter um bom contador ao seu lado. Tem que se abraçar com esse contador e verificar toda a classificação fiscal dos produtos que ali foram apurados, verificar junto ao contador qual o melhor regime a ser adotado, se é o sistema do lucro presumido, real ou até mesmo o Simples Nacional, porque nem sempre o Simples Nacional é vantajoso, por mais que tu esteja dentro dos limites legais. Então, esse é um primeiro passo. Verificar também junto ao contador se existe algum benefício fiscal para aquele produto, se o contador tem algum tipo de estratégia para reduzir um pouco mais a carga tributária daquilo que ele já paga.
É interessante também, às vezes, intervir no meio jurídico, porque os advogados eles conseguem entrar com demandas judiciais para que tu não pague impostos indevidos, não que a contabilidade apurou, mas que existem teses tributárias onde esse tributo ele pode diminuir e aumentar a liquidez da sua empresa, né? A gente trabalha com algumas teses, então aqui no Brasil a gente paga muito imposto sobre imposto. E aí a gente discute muito a legalidade disso. Será que vale pagar, por exemplo, o PIS e COFINS sobre a sua própria base de cálculo? Então a gente às vezes ingressa com uma demanda judicial para poder discutir isso. Isso é algo muito tranquilo, porque a maioria das empresas tem todo esse aparato e fazem isso, né? Vamos falar um pouquinho a respeito das reformas tributárias, né? Que aí nós estamos em discussão, né? Eu sei que você, né, doutor, tem acompanhado de perto lá em Brasília, né, diversas viagens, né, tem conhecedor do campo, né, tributário, né, MEIs e Simples Nacional, né? O que podemos esperar dessas questões aí? As empresas podem esperar dessas questões que estão sendo trabalhadas lá no Congresso Nacional? A reforma tributária, ela nada mais é que uma reforma sobre imposto sobre o consumo. Tá? Ele não vai tratar de imposto de renda, ele vai tratar imposto sobre os produtos. Por exemplo, ele vai trocar lá o PIS e COFINS pela CBS, ele vai trocar lá o ICMS, que é do Estado, e ISS do município, pelo IBS. Essa reforma, ela visa simplificar o sistema tributário através do IVA, que é aplicado no mundo inteiro, e calcular esse tributo por fora e não por dentro. Hoje, por exemplo, tu vai lá, tu passa o preço pro teu cliente já contando todos os impostos, que é calculado por dentro. E aí acaba calculando esse imposto sobre imposto e tudo mais. Então, esses impostos, eles vêm para calcular isso por fora. Então, existem vantagens nessa reforma tributária com relação a isso. Só que o problema é que ainda não foi fixada a alíquota base. Então, pode ter um aumento da carga tributária. Estima-se que para o setor de serviços, a carga tributária vai aumentar. E estima-se que para a indústria, por conta das questões de crédito, vai dar uma reduzida. Mas tudo isso ainda está para ser definido, para que a gente possa ter certeza desses números. Mas há um grande, vamos dizer assim, temor. Não sei se pode dizer temor, mas há uma grande preocupação que as alíquotas do setor de serviço irão aumentar e aumentar bastante, né? Isso impacta diretamente nos efeitos até inflacionários. Então, ao mesmo tempo que a reforma ela traz um arcabouço de simplificação, a gente não sabe até quando isso vai ser bom, porque não adianta tu simplificar, mas aumentar, né? Sim. Então, existe muita preocupação em relação a essa reforma, sim, tá? E cada um puxando para um lado dos setores, dos segmentos? Cada um puxa um pouquinho da sardinha para o seu lado, né? Para conseguir algum tipo de benefício fiscal. Mas a gente sempre tem que lembrar que cada setor que consiga algum benefício fiscal, tu vai aumentar a alíquota base, que vai aumentar a alíquota de todos os impostos. Porque a gente precisa ter equilíbrio fiscal, a gente precisa pagar as contas. Sim, claro. E se não se paga as contas, não tem como, vou reduzir aqui e não pagar as contas. E aí o Estado vai quebrar. Então, a gente... sempre quando existe, o meu setor conseguiu um benefício. Tudo bem, mas a alíquota base vai aumentar para cobrir esse benefício fiscal dado a esse setor. Tá? Ok. Como é que está a tramitação lá do MEI? Né? Nós estamos aí tentando o aumento, né, da alíquota do MEI, o Simples Nacional, né, passando de... Bom, com relação ao MEI, né, a gente tem um projeto da senadora Ivete, né, senadora aqui da Silveira. Exatamente, aqui de Joinville, aonde aumenta o limite do MEI de 80 mil para 130 mil. Né? Eu vejo isso com bons olhos, porque na verdade está corrigindo ali alguns valores. Porque, por exemplo, a gente tem caso prático, por exemplo, o barbeiro. Ele estava ali ganhando seus 5, 6 mil reais por mês, e aí estava dentro do limite. E, às vezes não é porque ele aumentou o valor, mas ele corrigiu o valor dele por os efeitos da inflação. Sim. E hoje ele está faturando mais de 80 mil e ele não pode mais se enquadrar como MEI. E aumenta drasticamente a carga tributária para ele. Então, existe um projeto onde esse limite será corrigido de 80 para 130 mil. Esse é um projeto até que tem bastante aceitação no meio político e a senadora
nos colocou ali, quando eu estava numa reunião da AJORPM, que esse projeto tende muito a avançar, né, no governo que estamos hoje, né, e tem aceitação tanto da direita quanto da esquerda. Então é um projeto assim que tem muita base para se passar. Agora, com relação ao limite do Simples Nacional, existem projetos, mas esses projetos acabam adormecidos, vamos dizer assim, né? A gente até teve um projeto que caminhou bastante ali na época de 2021, que foi um projeto do Darcy de Matos, que a gente ia aumentar ali os limites do Simples Nacional. Aí acabou mudando a presidência, acabou mudando, enfim, muitas pessoas ali, e esse projeto acabou parando e não foi para frente. A gente já tem alguns projetos apresentados, mas eles estão bem embrionários. A questão é que 2026 é ano eleitoral, né? O pessoal já fica um pouco... É mais complicado. Ano eleitoral é mais complicado, a gente sabe disso. Né? Então, é isso. Né? Muito bem. Você falou em AJORPM. Fala um pouquinho mais sobre a AJORPM. Você é vice-presidente de núcleos da AJORPM. Fala um pouquinho sobre essa entidade aí. 41 anos em 2025, completou agora em maio. Né? Fala um pouquinho. Eu gosto muito de estar junto à AJORPM, de participar, de trabalhar, né? Um trabalho voluntário. A AJORPM ela é uma associação para micro, pequenas e médias empresas que tem a maior representatividade não só no Brasil como na América Latina, mais de 2.000 associados, enfim. É uma estrutura bem interessante, onde lá a gente consegue capacitar esses grandes empresários das micro, pequenas e médias empresas, né, para que eles atuem no mercado e possam estar crescendo. Uma dessas pequena empresa se torna uma média ou uma grande empresa. Então, a gente dá toda essa capacitação ali. Promove network, então existem várias rodadas de negócio, onde as pessoas se conhecem, trocam cartões, fazem negócios e deixa esse ambiente um pouco mais pujante. E também a representatividade política, falando junto com os nossos políticos, deputados, senadores, prefeito, enfim, governador, para que possa melhorar o ambiente de negócios para as empresas, principalmente aquelas que a gente tá sob o nosso guarda-chuva, que seriam as micro, pequenas e médias empresas. E os núcleos setoriais, né? São 14 núcleos? 14 núcleos setoriais hoje que a gente tem. E a gente tem núcleos em Joinville, Araquari e Balneário Barra do Sul. Todos muito ativos, né? E trazendo mais conhecimento para todos que ali participam. Semana passada aconteceu o Connect, né? Sucesso, né? Foi um sucesso o Connect. Teve temas sobre vendas, né? Então eu creio que o pessoal saiu bastante empolgado e querendo vender mais, né? Com certeza o evento foi um sucesso, sim. Muito bem, né? E o direito? Né? Fale um pouquinho mais a respeito, né, da advocacia, né, do escritório que vocês têm, né, para a gente estar quase terminando, nós temos aí 2 minutos, né? Fala um pouquinho além do tributário, o que mais que vocês executam por lá? Bom, o direito em si, ele está em constante evolução, né? Várias normas surgindo e muito estudo para a gente poder estar ali verificando todas essas normas e levando o melhor trabalho aos nossos clientes, né? Hoje o nosso escritório ele é composto de um corpo jurídico de 30 pessoas. A gente divide por setores, tanto na área trabalhista, com especialista na área trabalhista, quanto em direito civil, com especialista na parte civil, quanto em direito empresarial, também com especialista nessa parte, e direito tributário. Então, a gente pegou todas as áreas do direito empresarial para atender da melhor maneira as empresas de ponta a ponta, né? Certo. Então, a gente sempre apresenta um especialista daquela área que ele está precisando. É assim que a gente trabalha ali no escritório. O One Stop. One Stop. Em uma parada você tem toda, né, todo um leque para poder estar resolvendo teus problemas jurídicos. Não precisa, né, num escritório só, tudo ali envolvido, né, concentrado. Pô, que bacana. Nós vamos colocar mais uma vez aí o site, né? Tirando alguma dúvida, alguma coisa, nós, né, tem aí o site aparecendo aí na tela, né? Mas que conversa bacana, né? Já fazia tempo que eu queria trazer o doutor aqui para falar a respeito de passivo tributário. Deu certo, a agenda deu, né? Então, quero agradecer, né, a tua presença aqui, né? E quando tiver novidades, né, seja âmbito Brasília, Congresso, seja aqui também, né, quando tiver alguma novidade, pode vir aqui ao nosso programa para
falar em primeira mão. Certo, Thiago, muito obrigado. Obrigado pelo seu convite. É sempre uma honra estar aqui com você. Né? Fomos colegas de AJorPM, participamos durante um ano ali na diretoria, que eu creio que a gente cresceu muito juntos. Bastante. Então, um carinho enorme. Sempre quando tu precisar, eu estarei sempre à disposição. Mandar um abraço para a presidente Carolina, o Fábio, né? O pessoal, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Então, muito agradável lá o pessoal da AJorPM. Se você não conhece a AJorPM, entra no site, procura saber os núcleos, os eventos. Então, acho muito importante estar envolvido no cooperativismo. Exatamente. É isso aí. Obrigado. Obrigado, Thiago. Nós vamos ficando por aqui em mais esse podcast. Obrigado pela sua participação, sua audiência. Até o próximo programa. Até breve.